Olá, queridos, estamos aqui para mais uma aula. Infelizmente, não podemos ter esse contato, mas vamos continuar as nossas aulas online mesmo. Não vejo problema nenhum. Seria melhor que estivéssemos todos juntos, mas vamos fazer diferente, aquilo que a gente pode. Só lembrando que as nossas aulas online não poderão ser igual às aulas que nós temos no seminário. Então, eu peço a vocês que se dediquem na leitura da apostila, porque nós vamos pegar os pontos principais e as dúvidas, elas precisam ser tiradas no grupo para que privilegie os outros colegas também, porque talvez a sua dúvida também seja a dúvida do outro. Então, se você tiver qualquer questionamento, qualquer dificuldade de entendimento, você manda um áudio para o nosso grupo e eu vou estar respondendo assim que possível, tá? Então, na nossa última aula, nós estivemos na página 15, falando bastante sobre William James, que foi um contribuidor muito importante para a psicologia da religião, para os estudos dos fenômenos religiosos. Agora nós temos três pensadores também que foram muito importantes, apesar do peso ser menor, mas eles foram também muito importantes e contribuíram bastante para os estudos dos fenômenos religiosos, que são o Erich Fromm, o Erik Erikson e o Viktor Frankl. Começando pelo Erik Erikson, lá na página 16, no primeiro parágrafo, entendemos que ele, vindo de uma família judaica, já tinha a religião no sangue, já estava, né, já tinha pleno conhecimento do que acontecia dentro de uma sociedade religiosa a qual ele pertencia, principalmente. Né? E ele foi um cara que se preocupou muito em compreender e entender a natureza humana e como os seres, né, os homens, né, os sujeitos se relacionavam entre si culturalmente dentro da religião. Né? E entendendo, lembrando que a sua tradição religiosa ela influenciou muito nos seus estudos. Tá? Um outro pensador muito importante foi o Erik Erikson. E ele tinha um traço psicanalista, né? Assim como o próprio Erich Fromm, que fez uma releitura das obras de Freud, o Erik Erikson também, mas teve um componente mais psicanalítico ainda do que o Erich Fromm. Então, o Erik Erikson ele se dedicou em analisar bastante a questão da adolescência, a questão da juventude, a questão das etapas dos desenvolvimentos da criança e da adolescência. E aí, sobre a religião, o nosso texto vai dizer que ele diferenciou-se de Freud. Né? E vamos ver aqui o que o Erik Erikson disse no seu relato. Ele aceita que a fé religiosa dos indivíduos é vulnerável a distorções patológicas e que as religiões aproveitam-se da fragilidade humana e geraram intolerância, mas admite também que em sua forma positiva e ávida é vital para a obtenção do amadurecimento humano. A gente vê aí, como a gente já tinha falado em sala de aula, que os estudos dos fenômenos religiosos, isso é, o que acontece no comportamento de cada um que pertence ao grupo religioso, ele era estudado, mas ele era amplamente criticado, porque as pessoas que estudavam os fenômenos religiosos, eles achavam e sempre acharam que os religiosos em si, o grupo religioso, ele era influenciado por outras pessoas, né? Lembra que a gente falou sobre histeria coletiva, que é um construto de um grupo, mas ele é trazido por Freud como uma sociedade patológica, né? Onde um influencia um grupo inteiro. E isso é patológico, e isso não é visto com os bons olhos pela sociedade científica. Então, vamos ficar bem atentos a isso, tá? Essa dificuldade de que a sociedade religiosa, na verdade, é um grupo transtornado. A histeria é coletiva, tá? O terceiro teórico que nós vamos falar hoje é o Viktor Frankl, que era um austríaco, diferentemente dos outros alemães. Ele era também psiquiatra e ele era judeu. Então ele viveu, o nosso texto vai dizer que ele viveu atrocidades dentro dos campos de concentração
E essa experiência que ele viveu foi ímpar na vida dele. Foi uma experiência que promoveu a ele essa devoção e essa necessidade de compreender o sofrimento, compreender como o ser humano lida com o sofrimento e como muitos conseguem superar esses momentos de dificuldade, de tristeza, e como outros não conseguem superar. E aí ele desenvolveu uma teoria, um estudo, uma terapia chamada logoterapia, né? E essa logoterapia, ela se traduz, né, a partir do sentido da vida. O que é isso, né? Primeiro, logoterapia vem de logos e terapeia, né? Logos, que é palavra. Logos tem um amplo sentido, mas logos, palavra, sentido, explicação, e terapeia, estudo. Terapia. Então, é uma terapia a partir do sentido da vida, ou seja, a cura a partir do encontro do sentido da vida, né? Os porquês de cada um individualmente, né? Talvez duas pessoas possam viver a mesma experiência, mas trazer sentidos diferentes, né? Algumas podem modificar o quadro da vida a partir de uma experiência negativa, podem modificar para o bem. Outras, a partir de uma experiência negativa, podem modificar para o mal. Então, esse sentido da vida individual que cada um tem faz parte da teoria que Viktor Frankl desenvolveu. Tá? E aí ele vem dizer aqui também que uma tradução literal do termo logoterapia é terapia através do sentido. Naturalmente, poderia ser traduzido também como cura através do significado, ou seja, o significado daquilo que você vive, do que você experiencia na sua vida, que pode ser positivo, que pode ser negativo, mas que pode ser transformado em alguma outra coisa, também positiva, também negativa. Tá? Mas isso implicaria um tom religioso alto demais, que não está necessariamente presente na logoterapia. Em todo caso, a logoterapia é uma psicoterapia do sentido. Então, essa é a terapia que o Viktor Frankl vai trazer e que beneficiou também muitos estudos da psicologia da religião. Agora vamos falar um pouquinho sobre as teorias contemporâneas da psicologia da religião, lá na página 17. Tá? A primeira teoria é a psicologia narrativa. Nós vamos falar da psicologia narrativa entendendo que as experiências individuais são importantes para a cura, ou seja, a história que nós contamos sobre nós mesmos. Freud vai se apropriar muito da psicologia narrativa. Ele vai falar que a psicologia é através da fala, cura através da fala. Então, aquilo que nós falamos, que nós colocamos, ou seja, ser curado através da sua narrativa, através do conto das suas experiências, daquilo que você viveu. E não é só contar e narrar aquilo que você viveu, você vai contar através da sua própria perspectiva, através da sua própria experiência. Essa é a psicologia narrativa, tá? A teoria da atribuição de causalidade, né? Ou seja, causa e efeito. Mas o que é isso, né? Os efeitos e as causas, né? Eles podem ser internos, eles podem ser externos, né? O que acontece comigo? O que eu vou dizer para alguém que me machucou? Ou o que eu vou dizer para outra pessoa de alguém que me machucou? Será que a culpada foi eu? Digamos assim, uma mulher que apanha em casa, que sofre violência doméstica. Em muitos momentos, essa mulher ela não tem forças para pedir ajuda. E a gente fica se perguntando por que acontece isso, né? Nós vivemos no século XXI e aí uma modernidade, pessoas avisando, olha, peçam ajuda, peçam auxílio, não se deixem ser subordinados por esse tipo de relação doentia. Mas em muitos momentos, essas mulheres se sentem culpadas. Por que eu estou sofrendo essa violência? A culpa é minha. É porque eu sou uma péssima esposa, é porque eu sou uma péssima mãe. Nós ouvimos narrações de mulheres falando a respeito disso com tanta propriedade que você quase acredita. Então, talvez eu apanhe porque a culpa é minha, porque eu errei, porque eu não fui boa o suficiente.
E um outro exemplo sobre atribuição de causalidade é a história que eu vi uns dias passados sobre dois irmãos que começaram a trabalhar em uma fábrica, em uma empresa. E eles começaram a trabalhar como faxineiros. E trabalhavam bastante, trabalhavam de sol a sol. De repente surgiu uma oportunidade de estudo, terminar o ensino médio. E aí eles colocaram lá no quadro de avisos, assim, curso depois do expediente. E aí um dos irmãos começou a estudar. E aí o outro falou, você vai ficar aí estudando? Nossa, mas a gente tá cansado, vamos pra casa, quero jogar um videogame, jogar uma bola, ver uma televisão, você vai ficar aí? Ah não, eu vou começar a estudar. E aí começou a estudar. E aí, passando meses e anos, e o irmão que começou a estudar, ele começou a progredir, começou a crescer no trabalho, começou a ser convidado, né, promovido para um cargo melhor a cada ano. E o outro irmão continuou como faxineiro. Um belo dia, esse irmão que estudava, sempre estudou e começou a se apropriar dos cursos de inglês, de informática, e foi promovido a diretor. E um dia deram uma festa para o dia da promoção dele, diretor. E o irmão dele estava lá. E um dos funcionários falou, poxa, que bom, né, a história dele, ele veio de baixo, agora ele é um diretor da empresa, eu sei disso. O irmão dele disse, eu sei disso, ele se esforçou bastante, mas foi muita sorte, ele teve muita sorte. Então nós começamos a pensar essa questão da causalidade, atribuição da causalidade, que sorte, né? Muitas pessoas não veem o sacrifício que as outras têm. Algumas pessoas têm sorte de verdade, outras pessoas elas progridem por seus próprios méritos. Mas na verdade, quase sempre é isso que acontece. As pessoas crescem e as outras pessoas acham que foi sorte. Então a causa foi interna, ele cresceu por ele mesmo, porque o próprio irmão continuou no mesmo setor que estava. Então assim, a atribuição da causalidade, ela tem a ver com o quê? Com a percepção de cada um, né? Vamos lá. Teoria das representações sociais, né? Proposta por Sergei Moscovitch. Ela visa entender valores, ideias e práticas que orientam as pessoas em seu mundo material e social. Ela tem a ver com a cultura do indivíduo, a cultura de cada pessoa, a cultura pertencente a cada um. Aí eu separei aqui uma ideia a respeito que eu vi há uns dias atrás na rede social, a respeito da China. Lá na China eles comem cachorros, né? E aí eu vi um rapaz cozinhando um cachorro, ele colocou o cachorro num tacho de óleo quente e ele começou a fritar o cachorro como se fosse um pastel. E aí muitas pessoas comentando esse vídeo, dizendo atrocidades a respeito. E aquele homem estava fazendo, promovendo atrocidades, uma barbárie, estava fritando o cachorro vivo, gritando, enfim. E aí a gente começa a pensar que tipo de sociedade eles estão inseridos, que é uma questão cultural, todos nós entendemos que é. Né? Assim como nós comemos o bife, a carne, né? Talvez para os indianos possa ser um sacrilégio terrível, a gente come carne, para eles lá é um animal sagrado. Então, tudo que nós fazemos, ele está envolto numa aura cultural. Ou seja, o que é apropriado para cada um? Não sei, depende da sua própria cultura. Então, o que ele quer dizer aqui, teoria das representações sociais. Nós, por exemplo, nascemos em berço, talvez evangélico, muitos nasceram, talvez alguns podem ter nascido em berço kardecista. Para eles, que nasceram em berço kardecista, tudo que acontece lá é normal. Para nós, o que acontece aqui no nosso berço evangélico, né, protestante, é normal. Talvez para eles, a nossa prática protestante possa ser uma aberração, possa ser estranho. Nossa, eles passam o domingo inteiro na igreja, que absurdo. Eles não vivem a vida, eles não aproveitam a vida, ficam na igreja. Para nós é uma coisa normal, natural de acontecer. Então, isso tem a ver com as representações sociais, ou seja, aquilo que a gente aprende desde pequeno, que também tem a ver com o próximo tópico, que é psicologia cultural e religião. O que está dentro da cultura? Né? O homem, ele é um ser cultural, ou seja, o homem está inserido dentro da sociedade desde que ele nasce. Então, qual é o sentido que a religião tem para sua própria cultura?
para o meio em que ele vive. Então, a teoria das representações sociais e a psicologia cultural, num sentido amplo da cultura religiosa, eles estão interligados, tá? Eles têm muito a ver. E agora, os pontos que nós vamos levantar, eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre eles, para não ficar muito longo. Esse aqui já está com 15 minutos. Nós vamos continuar na página 17, vamos falar sobre as teorias psicológicas de Freud e Jung. Lembro vocês, qualquer dúvida, enviem para mim, que eu vou enviem em áudio, que eu vou responder em áudio também assim que eu puder, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.